Bom dia, meu querido amigo e irmão. Deus abençoe a tua vida. Que bom nós estarmos juntos aqui mais uma vez, meditando na palavra viva do Senhor Jesus para nós. Nós estamos nessa caminhada meditando sobre a pessoa maravilhosa de Jesus, a vida, obra e ordem do Senhor Jesus. Nós estamos seguindo nessa sequência de 8 verdades a respeito da pessoa de Jesus. E hoje, dia 3 de março, nós vamos meditar na quarta de 8 verdades, né? E essa verdade, ela declara que a obra de Jesus foi tremenda e grandiosa. Amém? A obra de Jesus foi tremenda e grandiosa. Então, o texto base que nós vamos usar para entender essa dimensão da obra grandiosa e tremenda de Jesus é o livro de Atos, capítulo 10, o versículo 38, onde a Bíblia nos diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia! Então essa obra tremenda e grandiosa de Jesus, ela mostra essa dimensão do poder de Deus em ação, em favor daqueles que se encontravam oprimidos, cativos, presos por espíritos, presos por enfermidades, presos no pecado, né? Então Jesus vem realmente para mudar essa situação de cativeiro das pessoas, né? E a Bíblia diz aqui com clareza que Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Jesus o Messias, né? Messias significa ungido, né? Aquele que tem o carisma, a graça de Deus sobre a sua vida, justamente para realizar a obra do reino de Deus, né? Então, isso me faz lembrar de Lucas capítulo 4, quando Jesus faz menção ao texto de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu, né, para proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, e toda aquela obra tremenda de libertação, de cura, de restauração, de trocar a tristeza por alegria, de trocar o espírito angustiado por vestes de louvor. Tudo isso Jesus encarnou na sua vida. Jesus tinha plena consciência da unção do Espírito de Deus sobre a sua vida para realizar a obra do reino, né? E a Bíblia diz que, aqui nesse texto de Atos 10, 38, ele foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Então veja que instrumentos tremendos Jesus recebeu, o Espírito Santo e poder. E é interessante que esse mesmo Espírito Santo e esse mesmo poder vem sobre os seus discípulos a partir de Atos capítulo 2, quando ele disse aos seus seguidores que aguardassem em Jerusalém a promessa do Pai, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, né? Em toda parte. Então esse mesmo Espírito Santo, esse mesmo poder que ungiram a Jesus para fazer o bem e estabelecer o reino de Deus, ele também está sobre o seu corpo, sobre a igreja, né? O poder que estava sobre o cabeça está hoje sobre o seu corpo. Nós somos continuidade dele, né? Então esse Espírito Santo e este poder estão sobre nós para também realizarmos a obra do reino. Mas voltando aqui para a vida de Jesus, né? Vamos ver aqui o que esse Espírito Santo, este poder causaram na pessoa de Cristo. A Bíblia diz que ele andou por toda parte, por toda parte. Jesus era incansável, né? Então, enquanto os discípulos já achavam que ele deveria estar descansando, ele estava realizando a obra do reino. E quando os discípulos achavam que ele deveria estar agitado, ele estava dormindo, né? Naquele episódio do barco, da tempestade, né? E os discípulos no barco. Então veja que esse Espírito Santo, este poder, eles guiavam Jesus em tudo, em todos os detalhes, né? Naquele episódio da Samaritana, quando ele disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também.
Jesus, guiado pelo Espírito Santo, motivado pelo Espírito Santo, ele ia onde é que deveria ir, ele parava onde deveria parar, ele falava onde deveria falar. Porque tudo que ele fazia é porque ele tinha visto o Pai fazer antes. Na sua comunhão com o Pai, Jesus recebia a revelação de como deveria agir e assim ele praticava. Eu penso que essa é uma boa metodologia para nós, discípulos, né? Vermos o que Jesus está fazendo, discernirmos, né, na nossa comunhão com Ele e simplesmente realizarmos. Eu acho que isso é uma chave tremenda para a nossa efetividade no reino de Deus na nossa geração. Pense que Jesus transformou o mundo em 3 anos e pouco de uma vida terrena. Pense no impacto que ele causou desde então na humanidade. Em tão pouco tempo, né? Se formos comparar com o nosso tempo de vida e com os nossos propósitos e planos que fazemos, né? Então Jesus ele impactou porque ele sabia exatamente o que deveria fazer, quando, como, para quem, pela sua dependência e obediência ao Pai. Porque ele tinha essa unção do Espírito de Deus e de poder. Ele andava por toda parte, fazendo bem, né? Fazendo bem. E o que nós temos feito nesses dias? Pense um pouco sobre o que você tem feito, sobre o que eu tenho feito, eu penso sobre isso, se estamos fazendo bem. Se o bem é o resultado das nossas ações. Era o resultado das ações de Jesus. E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Curando a todos. Nós precisamos de muita cura nesses dias. Para uma sociedade assolada por doenças, nós precisamos de uma dose de cura maior. Não apenas essa última doença que surgiu, mas a nossa sociedade já vem doente há muito tempo, de várias doenças. Por isso nós precisamos de muita cura. Precisamos de muita unção do Espírito Santo, precisamos de muito poder do Espírito Santo para curar muita gente, né? Nesses dias. Então, curando a todos os oprimidos do diabo. Pessoas tão jovens, mas tão confusas. Pessoas tão novinhas, mas tão embaraçadas na sua alma, no seu espírito. Precisam de cura de Deus. Precisam de libertação de Deus. Precisam de imposição de mãos que tragam libertação dos céus para suas vidas. Né? Então a nossa geração precisa disso. Curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então veja que a fonte de poder não é você, não sou eu. Nós não somos fonte de poder. A fonte de poder é o Senhor Jesus. É o seu Espírito. E nós seremos canais desse poder se estivermos conectados com ele. Nós seremos ramos frutíferos se estivermos visceralmente, umbilicalmente ligados com essa videira verdadeira. Intimamente ligados com ele. Assim nós seremos frutíferos. Porque Deus também será conosco, se assim estivermos. Então, uma coisa assim, bem prática é a gente precisa andar no nosso dia a dia, não apenas simplesmente fazendo as coisas que nós temos por obrigação fazer. Trabalhar, estudar, comprar, vender, transitar, etc. Inúmeras coisas que a gente faz no dia a dia. Tudo isso é incompleto. Tudo isso é sem sentido se não houver um toque do sobrenatural. Se não houver a eternidade passando pelo nosso dia a dia, vai ser incompleto, não vai ser pleno, né? Nós precisamos dar espaço para que a eternidade atravesse o nosso dia a dia e flua no nosso dia a dia. Eu não vivo mais, eu não percebo mais as coisas como uma coisa casual. Cada contato, cada pessoa, cada situação, eu procuro discernir o que há de conteúdo espiritual ali, o que há de valor eterno em jogo naquela situação. E procuro destacar o reino de Deus em todas as coisas. Eu creio que assim a gente vai viver uma vida relevante na nossa sociedade e perante aqueles que nos cercam. Porque de fato a eternidade, ela permeia todas as coisas. Só não vê quem não quer, só não aproveita quem não discerne, né? Só não se edifica quem fecha os olhos para isso. Mas que o Espírito Santo de Deus possa te ungir com poder para que os teus olhos sejam abertos e você viva uma vida espiritualmente relevante,
para você e para aqueles que te cercam, em nome de Jesus. Então, é preciso entender o momento de Deus para você e para as pessoas. O que Deus quer que você entenda, que você faça, que você realize nesse momento? Lembre-se, o Espírito Santo e o poder estão sobre você, o mesmo que estiveram e estão sobre Jesus, também estão sobre você. Dê lugar ao Espírito Santo e ele vai te levar além nesse entendimento. Amém? Então veja, a unção, ela tem um propósito: fazer o bem. O propósito da unção é promover o bem espiritual, moral, o bem material, o bem em todas as suas formas. A unção, ela promove o bem para as pessoas, né? Então, nós somos chamados a isso, a curar a todos e curar todas as feridas, né? Nós somos chamados a curar a todos e curar todas as feridas. A gente sabe que a soberania de Deus é o que determina quem vai ser curado e quem eventualmente não será curado. Mas o nosso papel enquanto discípulos, seguidores, enquanto pessoas de fé, é clamar, orar e buscar a cura, em todo tempo, em todo momento. Porque até mesmo uma pessoa pode partir e, se Deus quiser, ela volta, né? Se Deus quiser, ressuscita. Então, nós não podemos perder a esperança. Nós temos que orar, nós temos que declarar, nós temos que sempre orar pelo máximo, pelo teto. E a soberania de Deus é que vai determinar o que será feito, né? Então, eu tenho orado assim, eu tenho crido assim. Jesus, ele fez milagres, prodígios, sinais por toda parte por conta disso, porque o Espírito de Deus estava com ele. Ele foi ungido com esse Espírito e com poder de Deus para realizar o que ele realizou. Então, a sua obra foi tremenda e grandiosa. Assim como Jesus fez essa obra tremenda e grandiosa, nós também somos chamados a desfazer as obras da iniquidade, né? Desfazer, executar a justiça de Deus. Justiça do reino de Deus, no sentido espiritual, é tirar as pessoas das trevas para a luz, tirar as pessoas da perdição para a salvação, tirar as pessoas da confusão para a direção, né, do Senhor, do império das trevas para o reino do Filho da luz. E como é maravilhoso ver as pessoas entrando no reino, saindo das trevas, mudando as suas vidas, porque abraçaram o reino de Deus, né? Nós somos chamados a isso, a desfazer cativeiros, a fortalezas, né? Destruir fortalezas e trazer os corações humanos rendidos aos pés do Senhor. Amém? É por isso que somos ungidos com Espírito Santo e poder. É por isso que Deus derramou o seu Espírito sobre a igreja, para esta obra do reino, para continuar esta obra do reino. Amém? Então, fechando essa meditação de hoje, lembre-se disso, a obra de Jesus é tremenda e grandiosa. Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua fazendo hoje o que as páginas da Bíblia descrevem como suas obras. Seu poder não mudou, seu caráter não mudou, o seu amor pelo ser humano não mudou. Então, por isso, você pode entrar com ousadia, pedir com ousadia, e você será atendido em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos, vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Obrigado, meu Deus, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela revelação da Tua palavra, que nos mostra um Deus poderoso, um Deus que age, um Deus que se move, que se manifesta sobre as nossas circunstâncias. Nós cremos nesta revelação. Nós cremos nesta verdade que declara, Senhor, que a Tua obra é perfeita e grandiosa, Senhor. Tremenda e grandiosa é a Tua obra, Senhor. Tu foste ungido, Senhor, com Espírito Santo e com poder para realizar esta obra. E assim nós cremos, ó Pai, em tudo, Senhor, que a palavra de Deus descreve a respeito dos Teus milagres e dos Teus sinais. E nós cremos também, Senhor, que este mesmo Espírito, esta mesma unção foram derramados sobre o Teu povo, sobre todo aquele que se chama pelo Teu nome, sobre a face da terra, recebeu o Teu Espírito,
recebeu a tua unção. Por isso nós pedimos que essa unção se manifeste, Senhor, na vida de cada um de nós para a tua glória. Que tenhamos a ousadia de declarar o reino de Deus onde não há reino, de declarar a luz de Deus onde não há luz, de declarar a saúde e a cura de Deus onde não há saúde nem cura, para que assim vejamos a tua glória resplandecendo em nossas vidas. Obrigado, Senhor Jesus, por essa palavra, obrigado por reavivar essa verdade em nossos corações nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu querido, por ouvir essa palavra. Peço a você que não assinou o canal, que faça isso e que também repasse essa palavra àquelas pessoas que precisam ouvir, uma palavra de fé, de ânimo, uma palavra que aponte para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Que você seja abençoado, se Deus quiser. Na próxima quinta-feira nós continuaremos com essa meditação. Deus abençoe, tenha um bom restante de semana e seja luz.